Olá, boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, eu sou Nayara Moura Pinto, sou mestre em comunicação e jornalista, formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é o FRB, que fica em Cachoeira. Agora eu falo de Feira de Santana, como a gente está conectada com o Brasil inteiro, e eu vi as meninas falando sobre o que estão lá de Fortaleza, então vou me situar também geograficamente. O trabalho que eu apresento para vocês hoje é uma parte, é um dos desdobramentos, é uma das conclusões a que eu cheguei no momento da execução da minha pesquisa de mestrado, que foi apresentada em julho de 2019, há um ano. Eu inicio, no slide a seguir, com alguns dos autores que eu utilizei como referencial teórico. Para pensar nessa bela forma exitosa, eu começo, então, pensando nesse corpo, como essa relação entre corpo e mídia como uma relação sensível. Um dos autores-chave para o meu trabalho é o Merleau-Ponty, que tem essa perspectiva fenomenológica para a qual eu irei recorrer constantemente, uma vez que penso no corpo como sede da nossa experiência com o mundo, enquanto elementos centrais para pensar a nossa existência, a experiência e, consequentemente, a sensibilidade. O Merleau-Ponty, ele observa que através do meu corpo eu compreendo o outro e através do meu corpo que percebo as coisas. E por isso, neste trabalho, é essencial pensar nessa relação entre corpo e mídia. Eu peço que o pessoal do apoio técnico pode ir para o próximo slide, tá bom? Obrigada. Então, a partir dessa noção fenomenológica, eu discuto esse engajamento do corpo com as coisas e, sobretudo, a relação da aparição e da aparência, para a qual eu recorro à cidreira, a professora Renata Pitombo, que está aqui conosco. E Cidreira, ela, num dos seus trabalhos, ela versa sobre a relação entre corpo e a sua expressão própria. Essa expressão própria, através do aparecer, Cidreira cita Camus para falar, que seria uma espécie de trazer uma substância a ser compartilhada nesse intervalo existencial. E essa substância a ser compartilhada nesse intervalo existencial traria uma certa poesia do ser. Então, pensando nesses corpos como sede da experiência, e bem como uma experiência que é mediada através da aparência, essa aparência é uma via pela qual a gente pode pensar e discutir a relação com o outro. Então, essa relação ela vai acontecer através de signos de atração, signos de recusa, entre outros. E neste trabalho, eu peço ao pessoal que passe para o próximo slide, eu também englobo, além da fenomenologia, além da relação com a aparência, essa noção do corpo que é representado pelas mídias e afetado por essas mídias. Para tanto, no meu trabalho, na minha dissertação, eu faço um aparato histórico da representação do corpo na mídia através das artes. Então, já fazendo um recorte, considerando que o tempo seria muito extenso, eu começo a partir do Renascimento, e esse corpo representado através da pintura, através da poesia, dos debates filosóficos, para Humberto Eco, ele destaca, é um dos autores que eu utilizo como referência, ele destaca que nesse corpo representado pela arte, há um olhar distinto, há modelos que buscam provocar. Então, essa é a primeira proposição a ser pensada, essa beleza de provocação que se situa na arte, diferente da beleza que existe através dos meios de comunicação de massa, que são o outro caminho para pensar nessa representação desse corpo, que o Eco chama de uma beleza de consumo. Então, como base da nossa, como sede da nossa experiência e como experiência mediada pela relação da aparência, eu observo esse percurso do corpo representado na arte, o corpo feminino, sobretudo, que é o que constitui o meu olhar de pesquisadora, e em seguida eu direciono para um olhar comunicacional, uma vez que esse é o meu campo de pesquisa. Então, no olhar comunicacional, eu recorro, já fazendo mais um recorte temporal para a gente para situar esse trabalho, né, ao longo do tempo, ao longo da pesquisa eu observei diversos autores citando constantemente essa mudança do lugar ocupado pelo corpo feminino
ao longo dos séculos 20 e 21. Até então, as mulheres ocupavam o espaço doméstico e não tinham a sua autonomia. E com as Primeiras e Segunda Guerra Mundiais, muitas coisas mudaram, dentre essas um feminino que ocupa um lugar público. E essas mudanças, elas são acompanhadas por uma mudança também de um fortalecimento de uma imprensa especializada, de um fortalecimento de imagens sobre esse corpo feminino. E eu acho super importante a gente reforçar aqui que não é só a imprensa, não seriam só as revistas especializadas, mas a gente fala também do cinema, da publicidade, da fotografia, de todas essas mídias, essas possíveis mídias, que teriam uma capacidade de regular o corpo feminino. Quando eu falo regular, gente, eu me refiro a uma das proposições que a Del Priori, que é a historiadora que eu utilizo para falar sobre essa prescrição sobre o corpo feminino, ela observa que em um determinado período o corpo feminino e os corpos das pessoas eram gerenciados pela igreja. Depois, esses corpos passam a ser controlados, pensando nos corpos femininos, pelos seus maridos, pelos seus pais e pelos homens que estão em sua... Depois de um tempo, esses corpos são controlados pela medicina. Importante, que é o ponto que nos interessa, essa prescrição sobre os corpos femininos passam a vir da mídia. E é esse o pressuposto que eu recorro para dar início em acionar na minha pesquisa. Eu peço que passe para o próximo, gentileza, que vou explicar para vocês. A minha pesquisa tinha como corpus a revista Boa Forma, que foi descontinuada em agosto de 2018, então, um ano após o meu ingresso, porque era uma das revistas que tinha maior tiragem no segmento de corporeidade e atividades físicas, de uma maneira geral. E, em paralelo à revista Boa Forma, eu também trabalhei com influenciadoras digitais do Instagram, que foram selecionadas a Gabriela Pugliese e a Graciane Barbosa, que eram elencadas até então, como referências frequentes e referências fortes nesse segmento. Então, o que eu fiz? Como foi o meu procedimento de trabalho? Eu trabalho como análise de conteúdo, então eu selecionei um determinado período da Boa Forma e algumas fotografias da linha do tempo, né, do feed, Instagram dessas duas influenciadoras digitais, análise. E nesse processo de análise, eu peço que siga para o próximo. As constatações eu pude fazer. Além de perceber essa bela forma exitosa, que eu descrevo mais adiante, eu observei algumas similaridades e alguns padrões, tanto na revista quanto no Instagram. Um corpo que é retratado despido, então a gente vê essas mulheres em traje de banho, para fazer musculação, algo que se chama de moda fitness. É um corpo que não tem dobras, um corpo que não tem fotografias, você não visualiza estria, celulite, nada desse tipo. E, além disso, um corpo que está sempre em ambientes externos, a sensação de que é um país maravilhoso em que vivemos. Foram 18 analisadas, foram no intervalo de um ano, e a última que para vista, são todas as capas de verão e de corpos femininos que estão ou em prática de atividade física, fazendo corrida, fazendo ginástica, jogando frescobol, aquele esporte da praia, ou corpos que estão desfrutando de um... Por aí vai. Nas publicações do Instagram, pelo fato de se tratar de uma rede social que permite publicação de foto e vídeo, as atualizações que a rede foi fazendo ao longo do tempo permitiram essas implementações. Além das fotografias dos treinos, vocês conseguem visualizar essas 6 frames que vocês estão visualizando. Destes 6, da Pugliese, que são os de cima, os 2 do lado direito são frames de vídeos. Nesses vídeos, a Pugliese compartilha algumas séries de exercícios que ela executava no seu momento de férias, o que está no meio, então, na beira da praia, ela está fazendo o seu treino, e no frame da direita, no seu
Além a gente vê também no de baixo da Graciane Barbosa a atividade física na piscina e a prática de atividade física na academia, e ela realizando pole dance num estúdio de dança. Peço que siga para o próximo para eu fazer as considerações. Pode ir para o seguinte, por favor. O que eu constatei fotografias, tanto da capa da revista quanto da rede social Instagram, havia uma certa vida cotidiana dessas mulheres, um retrato que busca ser belo, um retrato que busca ser contemplado. E, ao retratar essa vida cotidiana como uma obra de arte em si, ou como uma desfrutada e admirada e almejada, essas formas corporais dessas mulheres, elas eram e são, não por cirurgias plásticas, pelo menos era esse o discurso que se materializava ali, mas sim pela prática de atividades físicas e pelas suas dietas, pela sua alimentação, de um chá que você toma e desincha, um tal de desinchar, seja através de um suplemento alimentar ou mesmo que você pode fazer no seu dia a dia enquanto você está curtindo a praia, que são as influenciadoras, e no caso da revista Boa Forma, são atrizes, apresentadoras, e eu destaco que, reforçando um pouco da tríade de saúde, saúde, juventude e magreza, que formariam a beleza, né, que defende a Del Priori, a única mulher que tem mais de 50 anos é a Fátima Bernardes, e isso é destacado, como se Fátima Bernardes ter mais de 50 anos e ter aquela boa forma é algo a ser almejado. Então, essas mulheres que eram retratadas e que são retratadas ainda, porque a rede social e o Instagram permanece, elas são na leitura trabalho, é que elas seriam artistas capazes de esculpir e desenhar os seus próprios corpos, promovendo um refinamento diário, e esse refinamento diário se dá através dessas atividades físicas e das suas dietas. No último slide, eu peço que passem por gentileza, não, o anterior. Isso aí. No último, eu amarro o que eu acabei de dizer, essa bela forma desses corpos femininos que estão ali, que são a sede da experiência dessas mulheres e que são corpos que mediam toda essa aparência, elas são percebidas num processo de formação e construção, conforme o Patterson nos fala na teoria da formatividade, num processo que é divulgado constantemente pela revista e pelas influenciadoras digitais através das suas postagens no Instagram. Em ambos os casos, tanto na revista quanto no Instagram, há uma desmistificação da busca por essas formas. Não há uma espécie de superdimensionamento daquilo, como se fosse algo difícil e inatingível. Não. Há uma poesia do fazer, dessas artistas do corpo, mas uma poesia que torna isso acessível através do que se diz, olha só, Cláudia Leite eliminou 4 quilos com uma dieta X, e isso é possível, porque a gente está te contando aqui essa dieta. Bem como as influenciadoras que colocam os seus chás, as suas receitas, as suas práticas de atividade física, que também seriam, supostamente, eu reforço, acessíveis a todas. Então, isso reforça e ressalta o processo formativo exitosa. No último slide, eu ofereço para vocês as referências bibliográficas utilizadas no meu trabalho. E, por último, porém não menos importante, caso alguém tenha interesse e gostaria de acessar o trabalho com mais considerações, através desse QR Code você vai ser direcionado diretamente para o site da UFRB e consegue acessar a minha dissertação. E qualquer dúvidas, comentários, enfim, trocas, além do colóquio, eu coloco também o meu e-mail à disposição. Obrigada pela atenção e espero não ter me excedido no tempo.